Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá mais uma atividade da semana com a gente? Vejam só, agora a gente vai estudar um pouquinho a mais, tá? A respeito da nossa língua, tá? E a gente vai vir hoje com uma classe de palavra, tá? Um tipo de palavra que a gente vai chamá-lo de substantivo. Certamente vocês já viram, tá? Mas a gente vai dar uma aprofundada neste assunto, certo? Acredito que vocês irão gostar da aula, tá? Então vamos lá. Para iniciar, vamos dar início aí com essa tirinha. Observem ela direitinho. Vou fazer a leitura, tá bem? Pegue meu carro, por favor. O céu tá cinza, né? Não, até que o céu está azul. Para quem percebeu o humor, ela entendeu. Céu tá cinza, ela entendeu. O céu está cinza. E aí a tirinha tem essa variante de humor. Mas, brincadeiras à parte, vamos ao que nos interessa. Vejam só, o que é que eu posso dizer a vocês sobre substantivo? Para iniciar, substantivo, a gente vai dizer que são nomes. Professor, mas nome de quê? Nome de qualquer coisa. Então, pensem aí comigo. Se substantivo é um nome, quais palavras aí são nomes? Se você puder, pode dar uma pausa aí você volta para conferir a resposta. Vejam só. As respostas corretas serão nomes aqui nessa tirinha. A palavra carro, tá? A palavra Celta, a palavra céu. Ah, professor, então nome de coisas, independente do que seja, ela é chamada de substantivo? Exatamente. Toda palavra que tiver função de nomear alguma coisa, ela é o substantivo. Então, o substantivo tem a função de nomear as coisas, sejam pessoas, objetos, lugares, nomes próprios, enfim. Vejam só, aqui nós temos o nome de um objeto, tá? Aqui nós temos o nome da marca, certo? E aqui nós temos o nome de um elemento da natureza, o céu, certo? Então, para que a gente entenda, substantivo será tudo aquilo que vai nomear, tá? E essas coisas podem ser, como eu já disse, lugares, pessoas, sentimentos, objetos. Ah, professor, então, se eu disser a palavra amor, ela é um substantivo. A palavra amor, ela pode ser sim um substantivo, certo? Se ela estiver nomeando o sentimento, sim. Vamos lá. O substantivo, a gente vai entender que ele vai se dividir, ou seja, ele vai ter classificações. E essas classificações, a gente vai dizer que serão primitivos ou derivados, comuns ou próprios. Vejam só. O que seria aí um substantivo primitivo? São substantivos que a gente pode fazer dele outras palavras, tá? A gente pode criar novas palavras. Eu coloquei aí o exemplo da palavra terra, tá? Aí de terra eu posso ter aqui terreiro, tá? Eu posso ter terraço, certo? Então, toda palavra que puder dar origem a outras, ela vai ser a palavra primitiva. Ou seja, como é que a gente vai entender? Se eu pegar a palavra terraço, você vai me dizer que a palavra terraço veio da palavra terra. Então, a palavra terra, ela é uma palavra primitiva. Professor, e a palavra terraço? Aí ela vai ser uma palavra derivada, ou seja, ela foi formada a partir de outra palavra. Por exemplo, aí embaixo, ó,
terreiro, que veio de terra, aterrar, que vem de terra, casebre, que vem de casa, casinha, que vem de casa, tá? Então, toda palavra que vier de outra palavra vai ser a palavra derivada. E toda palavra que puder formar uma nova palavra será a palavra primitiva, que dá origem a outras novas. Fácil, não é isso, gente? Ok. Então aqui, tudo ok. Vamos aí. O substantivo também pode ser comum e ele pode ser próprio. O que é comum? Ele vai ser ali qualquer ser de uma espécie, certo? Como assim qualquer ser de uma espécie? Eu tenho, por exemplo, a palavra. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho, por exemplo, a palavra cão, certo? Mas eu tenho o meu cachorro e o nome dele é Lobo. Aí eu estou nomeando um ser, certo? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui um substantivo comum, homem. E homem pode ser qualquer homem, mas o nome do meu pai é João. Então vejam só, substantivo comum é esse aqui, ó, homem, que vai ser comum a qualquer um, tá? Mas nem todo homem é João. Então João é um substantivo próprio. Vamos ver aí nos slides, ó. Eu tenho aí o substantivo comum rua. Por que é comum? Porque tem várias ruas. Mas se eu quiser especificar, aí eu vou ter um substantivo próprio. Por exemplo, Rua Rio de Janeiro, tá? Eu posso ter um substantivo comum praça. Pode ter várias praças, mas talvez só tenha aquela com o nome específico. Duque de Caxias, tá? Eu posso ter ainda a palavra mulher, mas eu quero falar especificamente daquela própria mulher. Eu vou falar de Isabela. Então, substantivos comum vai ser qualquer ser da espécie e substantivo próprio vai ser um ser específico, tá? Uma informação. Percebam que todos os substantivos próprios eles iniciam com letra maiúscula, tá? Porque são nomes próprios, assim como o seu nome é um substantivo próprio. Perceba que nome, sobrenome, todos eles seus iniciam com letra maiúscula. Por quê? Porque trata-se de um substantivo próprio, tá? Simples isso. Anotem isso no caderno de vocês, tá certo? É muito importante ter isso anotado. Vamos lá. Os substantivos também, gente, eles vão nomear coisas, mas essas coisas, às vezes, elas são tocáveis e não tocáveis, tá? Vamos voltar aqui nesse exemplo. Vejam só. O substantivo carro. Eu posso tocar em um carro? Posso, tá? Eu posso tocar no carro tranquilamente, tá? Ele não vai fugir de mim. Então, substantivo que eu posso tocar. Eu posso tocar a marca Celta. Você pode tocar a marca? Não, tá? Então aqui eu não posso tocar. Eu posso tocar no carro no modelo Celta, no modelo daquela marca. Vejam só, eu posso tocar o céu. Vamos pensar um pouquinho. E aí? Você pode tocar o céu? Isso aí eu vou responder a você só lá na frente na aula, tá? Fica aí pensando se o céu eu posso tocar nele ou não. Vamos aí, ó. Substantivos concretos, eles nomeiam objetos, lugares,
pessoas, animais, podem ser visualizados, tá? Então, respondendo a perguntinha, o céu eu posso ver? Posso, então ele é um substantivo concreto, tá? Se eu tenho ali uma pessoa, eu posso tocar a pessoa? Posso. Posso tocar os animais? Posso. Então, tudo aquele que eu posso ver, tocar, tá? Aquilo que é sentido com a pele, aquilo que é visto, eu vou chamar de substantivo concreto, tá? Carmen é uma pessoa, então posso tocar a pessoa. Mesa, eu posso ir lá e tocar a mesa. Urso, não toque não, o urso que não vai ser legal, certo? A não ser que seja de pelúcia. Vejam só, além de concretos, eu vou ter substantivos abstratos. O que é que a gente vai entender? O substantivo concreto, ele vai existir sozinho, ou seja, ele não vai depender de alguém para existir. Por exemplo, se nós pensarmos aqui na mesa, você vai me dizer o seguinte, professor, mas mesa depende de alguém para existir, sim, o homem não teve que ir lá fazer? Tá certo, você está certo. Mas a pergunta é: depois de feita, ela precisa de alguém para existir? Precisa de alguém colocar comida, dar água para ela? Não, ela existe sozinha, tá? O céu precisou de alguém para. Precisa de alguém, algum de nós para existir? Não, ele está lá e existe sozinho, independente de nós estarmos vendo ou não. Já os abstratos, eles vão depender de nós para poder existirem, tá? E outra dica, ele não é possível de ser visto, tá? Por exemplo, se eu disser alegria, você consegue ver a alegria? Professor, eu vejo sim, eu vejo uma pessoa sorrindo porque ela está alegre. Não, você está vendo a pessoa sorrindo, você não está vendo a alegria, tá? Mas vai depender de alguém para existir. Alguém precisa estar alegre. A tristeza é a mesma coisa, a gente vê a pessoa triste, mas a tristeza mesmo nós não vemos, né? Nós não vemos uma nuvenzinha lá em cima da cabeça da pessoa, né? Então, pensem aí em mais possibilidades. Por exemplo, vamos pensar aí na palavra amor. Ela existe sozinha ou ela precisa de alguém para poder existir? Certo, quem acertou que precisa de nós, né? Nós precisamos sentir isso para poder fazê-lo existir. Então, o substantivo aí, ele é abstrato, tá? Então, prestem atenção aí nos slides, ó. Concretos nomeiam objetos, lugares, pessoas e animais e podem ser visualizados. Já os abstratos vão nomear as ações, por exemplo, se eu digito aqui para você a palavra carreira. Não vamos pensar em carreira profissional, não. Digamos que alguém deu uma carreira. Você consegue ver a carreira? Não, você consegue ver alguém correndo, tá? A carreira aí vai nomear a ação, certo? Vamos pensar aí. Substantivos coletivos. São substantivos que transmitem a noção de plural. Ah, professor, aquela palavrinha que tem S? Não, a gente não está falando ainda disso, certo? Substantivos coletivos são aqueles substantivos que, quando nós juntamos várias coisas da mesma espécie, a gente terá ali um nome, tá? Por exemplo, se eu juntar um monte de pessoas. Pensem aí. Se eu juntar um monte de pessoas, o professor não pode fazer aglomeração, a gente está em isolamento. Tá, mas aqui é uma suposição, certo? Se eu juntar um monte de pessoas, eu vou ter aí uma multidão, certo? Então, o coletivo de pessoa
vai ser multidão. Ah, professor, então a junção de várias coisas da mesma espécie forma o coletivo, exatamente. Então, se a gente tiver um monte de peixinho, a gente vai ter ali um cardume, certo? Exemplo: alcateia é o substantivo coletivo, ou seja, é o nome para um grupo de lobos, tá certo? Se eu tiver aí paná, paná, vai ser o quê? Quando tiver um monte de borboletas juntas, tá? Quando eu tiver ali girandola ou girândola, é quando eu estiver vendo um monte de fogos de artifício, certo? Se eu estiver vendo um monte de porquinho, aí eu vou dizer que eu estou vendo uma vara, tá? Vara é um conjunto de porcos, tá? Se eu estiver vendo um monte de estrelas, eu estou vendo a constelação. E por aí vai, tá? Deu para entender aí o que é um substantivo coletivo? É a junção, a construção de vários seres da mesma espécie juntos e recebem ali um nome específico, tá? Fácil, né? Vamos aí, ó. Além disso, o substantivo, ele vai ter gênero, tá? Quando eu estiver falando de gênero, gente, eu só vou ter dois. Vamos pensar aí. Quais são os gêneros que a gente tem? Se pergunta lá na sua fichinha da escola, qual o seu gênero? Você vai dizer que ou será feminino ou será masculino, certo? Gênero nós só teremos esses, feminino e masculinos, tá? Vejam só, todo substantivo ele vai poder, tá, ter gênero, tá certo? Salve algumas exceções que eu vou explicar. Vejam só, os substantivos eles poderão ser biformes. Como assim biforme? Bi significa dois e forme significa forma. Então eu vou ter aqui duas formas, tá? Um para o feminino e um para o masculino. Por exemplo, a palavra gato, como é que eu sei que esse gato é macho? Pelo artigo O. E se não fosse macho, fosse uma fêmea, aí seria a gata com o artigo a. Agora, se eu tenho cabra, eu vou mudar apenas o O para o A? Aí não, aí eu teria outra palavra, tá? Bode. Então, o masculino de cabra é bode. Então, gente, olha como é simples. Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. Professor, toda palavra terá essas duas formas? Não, tá? Terão também os substantivos aí chamados de uniformes, ou seja, eles terão apenas uma forma para os dois gêneros, uma forma para o masculino e a mesma forma para o feminino, certo? Então, substantivos uniformes, eles são usados tanto no masculino quanto no feminino. Tá joia? Vejam só. Os substantivos uniformes, vamos pensar. A gente vai dividir eles assim, ó. Epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns, tá? O que é o substantivo epiceno, professor? Que palavra estranha? É bem simples, tá? Substantivo epiceno é aquele substantivo que serve para os dois gêneros, tá? E a distinção é feita pela palavra macho e fêmea, ou seja, eu tenho que colocar a palavra macho e a palavra fêmea antes
tá? Ou depois da palavra, geralmente é depois, para que ela possa ser identificada dentro do contexto. Eu vou estar falando do macho ou da fêmea. Então vejam só. Quando nós temos aqui a palavra formiga, nós sabemos que a gente não vai escrever no masculino formigo, né? A gente sabe que será sempre formiga. Então, como é que eu vou saber, professor, se ela é macho ou é fêmea? Se eu tiver que escrever, aí você vai escrever formiga macho ou formiga fêmea, tá? Se você disser que viu ali uma cobra rastejando na estrada, professor, mas eu sabia se ela era macho ou fêmea. Aí você não vai dizer que viu um cobro, né? Você vai dizer que viu uma cobra macho ou você viu uma cobra fêmea, tá? Então vejam só. Epseno vai precisar da palavra macho e vai precisar da palavra fêmea, tá? Para poder sabermos o gênero. E quando é que ele vai ser comum de dois gêneros? Vejam só, a forma vai ser igual também, mas eu vou distinguir ele, se é masculino ou feminino, pela palavra que aparecia anteriormente, tá? Por exemplo, se alguém toca piano, se for um menino, eu vou dizer ali o pianista. Se for a menina, eu vou dizer a pianista. Se eu tenho um colega, eu quero elogiar esse colega. Então, eu digo que eu tenho, se for um menino, um belo colega. E se for uma menina, uma bela colega. Vamos pensar em alguma coisa maior. Vamos pensar na palavra presidente. Vejam só. Hoje nós temos Bolsonaro, então nós dizemos o presidente. Mas antes nós tínhamos Dilma. Então nós diríamos a presidente, certo? Percebam que essa palavra aí, ela serve para os dois gêneros, tá? E, por fim, a gente vai ter uns substantivos chamados de sobrecomuns. O que vai ser um substantivo sobrecomum, professor? Ele não vai ser diferenciado com a palavra nem antes nem depois. Ele vai ser do mesmo jeito, tanto para o feminino como para o masculino. Se eu digo que conhecer uma pessoa, tá? Então, a pessoa tanto pode ser masculino como pode ser feminino. Se eu digo que vi uma criatura, então vou falar da criatura. Então essa criatura tanto pode ser feminina, como essa criatura pode ser masculina. Se eu digo ali que vi uma criança, a criança tanto pode ser do gênero feminino como do gênero masculino, certo? Entendido isso? Fácil, né? Então, gente, vejam só. Resumindo, vamos aí. Substantivos de gêneros únicos, eles podem ser epseno, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Gêneros biformes serão os gêneros masculinos e femininos que são possíveis para aquela palavra. Concreto, substantivo, tocável, visual, tá? Substantivos abstratos, substantivos não tocáveis e dependentes de alguém para existir, substantivos coletivos, nomeiam aí a noção de vários seres da mesma espécie, tá? Com uma só palavra. Ok? Primitivo, palavra que eu posso fazer outra palavra, derivado, palavra que veio de uma palavra já existente, tá? Substantivo comum, qualquer ser de espécie. Próprio, um ser específico. Exemplo, o nome de pessoa, nome de uma cidade, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre substantivo. Vocês terão referente a isso aqui
a este assunto uma atividade, tá? Então, nós temos aí 2 assuntos nessa semana: o estudo das HQs, história em quadrinhos, e o estudo dos substantivos, tá? Para cada um desses conteúdos, vocês terão uma atividade, tá? Eu espero que tenham gostado, tá? Até mais.